Olá pessoal, hoje a gente vai lidar com uma temática extremamente delicada e talvez seja a temática menos discutida em termos de como enfrentar ou criar condições para lidar com ela, porque ela é inevitável e necessária, que é a crítica do texto acadêmico, né? Geralmente, o que a gente percebe, eu percebo que nosso medo de lidar com a crítica é extremo. Não tem ninguém que não seja afetado pela crítica, esse é um ponto. E a crítica ela é necessária, mas ela de fato talvez seja um dos maiores geradores de bloqueio da escrita acadêmica. Eu percebo muito, né, uma coisa que acontece muito com meus alunos de monografia, ou quando algum colega meu vai me entregar um texto, as pessoas sempre entregam o texto para a gente ler quase pedindo desculpa, né? Elas entregam o texto ali quase puxando ele de volta, dizendo, eu estou te dando o texto aqui para ler, mas não está bom. Ou elas esquivam e falam, semana que vem eu te mostro. Olha, eu tô te entregando o texto, mas eu tenho vergonha. Não está pronto ainda. Então, a gente entrega o texto quase sempre pedindo desculpa, mesmo que a gente saiba que o texto ainda está no processo de construção, né? Mas o que acontece, na verdade, é que a maioria dos estudantes, principalmente de final de curso e de pós-graduação, nem compartilham o texto. Às vezes nem com o próprio orientador ou orientadora, demora-se muito para compartilhar. É óbvio que isso não acontece naturalmente, isso tem a ver com uma história de punição. Geralmente a gente não compartilha, porque no passado, quando a gente compartilhou, o retorno não foi adequado, mas a gente pode pensar maneiras de lidar com isso, porque se tem uma coisa que um aluno de pós-graduação e de graduação sabe de monografia é que seu texto vai ser criticado. E mais do que isso, quanto melhor o seu texto, mais ele abre portas para o comentário. Tem um artigo muito interessante sobre o tema, que é um artigo que discute como estudantes de doutorado vivenciam a crítica e trocam textos. A relevância desse texto, que é um texto que, na verdade, é uma replicação de vários outros estudos sobre receber e dar críticas sobre textos de pós-graduandos, mostra um dado muito interessante. Qual é o dado central desse texto? Primeiro, dado número 1. Tem um central, mas vamos falar de todos eles, né? Dado número 1. É inevitável sofrer com a crítica. Mesmo o professor mais assertivo, mais cuidadoso, mais pedagógico, quando emite uma crítica sobre o nosso texto, o efeito no receptor é quase sempre desagradável, você vai ter sentimentos negativos, em alguns casos você vai achar que é pessoal e etc. Tá ok? Então, nesse sentido, parece que a crítica em si vai produzir esse efeito. No entanto, essa pesquisa mostra um resultado extremamente interessante, principalmente para nós professores e, obviamente, para os estudantes que no futuro ou no presente já estão também corrigindo texto de colegas e de alunos. Qual seja, retorno face a face do texto é mais efetivo do que você encher um texto de comentários. E quanto menos atrasado no tempo esse retorno, mais efetivo ele é. Em outras palavras, se você dá um retorno face a face para o seu aluno, ou recebe um retorno face a face, por mais que haja muitas críticas, esse aluno retoma o texto mais rápido, esse aluno compreende a necessidade das críticas e daí por diante. O grande problema é que a maioria de nós pensa que compartilhar texto é uma coisa que os escritores não fazem. É outro problema que acontece nesse âmbito. O campo da literatura ficcional gera muito essa ilusão romântica. E para desfazer ele, eu trago aqui o exemplo do Hemingway. O Hemingway talvez seja o escritor da ficção no século XX que mais carrega essa imagem do escritor romântico, que escrevia sozinho, em maratonas de tempo, que não era algo que ele fazia. Aparece num relato ambíguo quando eu faço uma pesquisa sobre as entrevistas do Hemingway. As entrevistas do Hemingway sempre aparecem o quê? O Hemingway vai dizer em vários momentos, um escritor de verdade, uma escritora de verdade, não compartilha seu texto jamais. Só que era assim que ele funcionava no cotidiano da prática escrita dele? Não. O Hemingway fazia um breve esboço do livro dele, ou de qualquer texto, e já disparava para várias pessoas lerem e comentarem, e ele era chato. Ele ficava atrás dessas pessoas pedindo retorno. Então era uma maneira de esconder o fato de que todo o texto dele era compartilhado, já em suas versões iniciais. Aqui já é uma ilusão, né? Vários historiadores da escrita vão mostrar que é uma ilusão de que os textos são somente dos escritores, são individuais. O texto é uma coisa extremamente coletiva. Não há texto que não é alterado.
E no caso da escrita acadêmica, a gente sofre alguns problemas. Por quê? São os autores e autoras que mais demoram a compartilhar o texto. E aí, notícia ruim para vocês. Quanto mais tempo você demorar para compartilhar seu texto em construção, pior vai ser. Por quê? Porque quanto mais você demora, mais difícil vai ficar você compartilhar, mais pressão vai surgir para esse compartilhamento. Mas por outros motivos também. Porque quando você demora para compartilhar, geralmente você continua trabalhando no texto e às vezes, muitas vezes você entrega o texto já nas versões próximas das finais. Qual que é o problema de você entregar um texto já muito desenvolvido e não ter compartilhado com ele com ninguém ainda? Você vai esperar mais elogios do que crítica. E segundo, você pode ter que fazer muitas mudanças que você não estava esperando. Se você compartilha um texto nas suas versões iniciais, você ganha do leitor auxílio no senso de orientação do texto. E já quando você entrega na versão final, o que não é incomum de acontecer, final entre aspas, seu orientador vira e fala, olha, você tem que mudar 50% do seu texto. Isso produz muito mais mal-estar e muito mais trabalho, né? E mais do que isso, os efeitos das críticas se tornam muito mais potentes quando o texto já está próximo do final, porque você está iludido que o seu texto já estava próximo do final, sendo que talvez ele precisaria ainda de muitas reformulações. Algumas dicas. Com quem compartilhar e com quem não compartilhar seu texto. Isso é extremamente importante. Na minha prática clínica, eu vejo como algumas pessoas são extremamente aversivas, agressivas para comentar o texto. E como as pessoas escolhem e solicitam pessoas para ler que elas não deveriam estar solicitando. Então, assim, o primeiro critério para você não compartilhar um texto com a pessoa. Não compartilhe o texto com quem você não gosta. Pronto, acabou. Isso é o básico, tá? Fique atento àqueles críticos agressivos, né? Infelizmente, nós acadêmicos desenvolvemos na nossa socialização uma avidez por criticar os outros. A gente é treinado para criticar e a gente esquece uma coisa muito básica. Criticar é muito mais fácil do que escrever um texto. A nossa habilidade de criticar é muito mais desenvolvida do que a nossa habilidade de escrever. Então, nesse sentido, escolham pessoas que vão seguir as regras. Então, por exemplo, quando eu estou nos meus textos nas versões iniciais, eu não quero que as pessoas corrijam a escrita. Eu mando para colegas que vão corrigir a estrutura, vão me falar se estão entendendo o que eu quero falar. Fulano, vê se a estrutura está fazendo sentido. Você está entendendo o que eu estou querendo minimamente dizer? Eu não quero sua opinião crítica agora sobre conceito, nem nada, etc. Até porque acadêmico sofre de outro problema. Isso daria até categorias aí de diagnóstica. Acadêmicos sempre tentam projetar no trabalho do outro aquilo que é o trabalho dele. Principalmente na humanas, isso é muito comum. Você está lá escrevendo seu texto, aí vem alguém e fala, você tem que citar tal autor, você tem que escrever assim. Esse autor quase sempre são os autores aí clássicos de determinadas áreas. O que é um grande problema, né? O bom leitor é aquele que está sensível ao seu estilo. Tá? E é claro que vai chegar um momento onde a gente vai precisar do leitor chato, do leitor que vai achar minúcias, do leitor que vai fazer críticas. Mas parece que nas versões iniciais isso não é útil. Parece não é. E escolher autores que indiquem avanço do texto, né? Então, pessoas que você confia, né? Pessoas que retornem o mais rápido possível o pedido. Essa distância entre a entrega do tempo e a distância é um grande problema em termos de motivação. E pessoas que sigam as regras solicitadas por você. Eu não mando, por exemplo, eu tenho grandes amigos que eu não mando versões iniciais dos meus textos para eles, porque eles não seguem as regras. Eu peço para só ler, ver a estrutura, eles enchem o texto de crítica. Essas pessoas, geralmente, eu peço elas para lerem versões mais avançadas do meu texto, porque a leitura delas também é muito importante. Outras dicas são, peça ao leitor ou leitora para apontarem também o que gostaram no texto, ainda que seja apenas uma frase. Se tiver algum orientadora assistindo esse vídeo, e mesmo os alunos que já orientam, gente, apontar avanço em qualquer ação humana é tão importante como apontar os erros. A gente tem várias pesquisas mostrando que pessoas que apontam avanço no texto dos alunos geram alunos muito mais motivados para escrever. Tem um caso clássico, que é o do Marx Perkins. Marx Perkins foi o maior nome da editoração da literatura ficcional dos Estados Unidos no século XX.
O Mark Spex tinha um procedimento quando ele lia texto de autores famosos ou não, que era: ele sempre primeiro mostrava para esses autores o que ele gostou no texto, para só numa segunda fase apontar o erro. Por que ele fazia isso? Porque ele identificou que quando ele mostrava para as pessoas um mínimo de qualidade no texto, nem que fosse num parágrafo só, essas pessoas se sentiam muito mais motivadas a elas mesmas revisarem o texto e continuarem. Elogio não enfraquece as pessoas, principalmente elogio da escrita, como as pessoas imaginam. E o ambiente da pós-graduação seca de elogio, né? Às vezes a gente passa 2 anos ali sem ninguém apontar um mínimo de avanço. Sobre ainda o compartilhamento do texto, rejeita a ideia de que só há uma maneira certa de escrever. Infelizmente, o que acontece com muitos escritores acadêmicos, principalmente experientes, é que eles começam a sofrer de um fenômeno psicológico que se chama ilusão do conhecimento. Ilusão do conhecimento é quando você começa a fazer muito bem uma coisa, seja escrever, seja tocar um instrumento, seja praticar um esporte, seja o que for, e você começa a sentir que o seu jeito é o jeito perfeito de fazer e que você sempre foi bom no que você fez. Você esquece que você passou por uma aprendizagem. E orientadores, infelizmente, sofrem muito da ilusão de conhecimento. Não por acaso eles têm a certeza absoluta que o jeito de escrever deles é o único correto. Então, nesse sentido, aceito sugestões, mas aceito também que há inúmeras formas de escrever um texto. Então é isso, gente. Espero que essa questão, esse debate sobre a crítica minimamente tenha gerado aí uma certa imaginação de soluções para lidar com esse tema, que é talvez o tema mais melindroso da vida acadêmica, porque a vida acadêmica ela é eminentemente construída em cima de crítica. Crítica é importante, a gente só evolui com crítica, mas nem sempre essas críticas de fato têm a função pedagógica. Então procure quem vai te ajudar com críticas pedagógicas. Um abraço e até a próxima aula.